Noite, tudo bem? Tô aqui preparando a minha live que vai começar daqui a pouquinho, 8 horas. Eu vou bater um papo com a Michele Souza, assessora, produtora de imprensa. Ela vai, ela vai participar daqui a pouquinho falando sobre assessoria de imprensa voltada para artistas, para produção cultural. Vamos aqui, ó, ela já tá aqui. Olá! Oi, amiga, tudo Oi, bem? amiga, como é que tá? Tudo bem? E você? Estamos já estamos no ar. Vamos esperar um pouquinho para a gente ver o. Porque, como tá marcado 8 horas, a gente pode ir papeando qualquer coisa até O das pessoal 8. já aqui, ó, já entrou cachecol. Manda aqui o nome, escreve o nome, comenta de onde você tá e tal, que a gente vai começar esse bate-papo daqui a pouco. Mas me fala aí como é que estão as coisas, como é que tá essa sexta-feira louca, sobrevivendo? Sextou, né? A gente sexta em casa, não pode parar. Mas, de qualquer forma, a vida meio que continua com os trabalhos, as coisas. Não pode parar, tem que estar positiva, pensando positivo. E as coisas acontecem assim, né, amiga? E você aí, desse lado? Tô vendo seus Tô quadros aí. bem. Pois é, olha aqui, olha só, é um ateliê mesmo, né? É um ateliê, são vários quadros que eu pinto já há alguns anos, desde que eu tinha 13 anos que eu pinto esses quadros. E aí, quando eu comecei a pintar esses quadros, eu assinava como Dene. Aí ficou. E o nome pegou, todo mundo me chama de Dene, até hoje muita gente me chama de Dene. E acabou ficando. Então tem a Denise Oliveira, cantora, e tem a Dene, pintora também, que é um lado mais íntimo, assim, né? E aí hoje eu tô abrindo o ateliê da Dene, para bater um papo sobre cultura. Muito bacana isso. E é bom que também dá oportunidade, espaço, mais um espaço para os artistas aqui em Brasília que são tão queridos e precisa desse apoio, dessa força, ainda mais agora, né, com essa pandemia. Sim, Essa e o pessoal tá se virando, fazendo live, né? Tá todo mundo é, aproveitando esse momento para interagir virtualmente, conhecer outros artistas também. assim, eu tô vendo um lado positivo de que até mesmo os artistas, entre eles, não que eles não tivessem isso, tem, mas está havendo uma união ainda maior entre eles para fazer shows, para bate-papo, para entrevistas, etc. Isso é muito legal, né? E aí Uhum. eu tenho acompanhado, né? Tipo, alguns me mandam pelo WhatsApp, chamam lá, eu tenho acompanhado bastante, tenho gostado muito das lives, das cantoras, dos cantores, está tendo teatro também, apresentação de circo, então assim, é legal. Você não Ontem precisa ter um show. Pode falar, não vi. uma nova forma, a gente está se adaptando a esse contexto, né? Mas assim, é aquilo que eu escrevi no texto que você gostou. Mas é uma adaptação novo mesmo. Mas a gente vai conversar mais pra frente em relação a isso. Mas Claro, é olha, justamente. tá entrando, Michele, aqui na nossa live. Eu acho que a gente já pode começar, né? Que horas tem Nossa, aí? vai começar 8 horas? Então tá bom. Estou um pouquinho mais cedo para testar aqui o áudio, a imagem, mas eu quero agradecer a todo mundo que está participando, o Henrique, André, Castro Locutor. Escrevam aqui de onde vocês são, como é que vocês estão lidando aí com essa pandemia, se vocês também têm interesse em assessoria de imprensa, têm interesse em conhecer mais sobre produção cultural. Interaja aí com a gente, que daqui a pouquinho a gente já começa com as perguntas aqui com a Michele. Vamos conversar um pouquinho aí, bater um papo. Aproveitar que começa basicamente 8 horas, mas a gente entrou um pouquinho antes para justamente. Eu aqui ajeitando a cadeira, né? Falando contigo. E aí, sabe como é que eu Estou sou, né? adorando, é muito E interessante. aí a gente vai conversar hoje. Claro, você faz as suas perguntas, né, que tá no decorrer do seu script. Eu vou responder à Sim. medida que eu puder e eu tenho certeza que vai ser legal, vai ser gostoso. Espero que também ajude algumas pessoas que não conhecem um pouco
o trabalho de uma assessoria, e até mesmo os artistas, né? Que não só artista, mas todo e qualquer setor, dependendo do seu valor e do motivo de que o público queira conhecer o seu trabalho, é bom ter uma assessoria de imprensa. Isso vale para cultura, economia, saúde, política, em todas as áreas, não tem como. Com certeza. Então, Michele, eu vou abrir aqui a nossa live de hoje. Me chamo Denise Oliveira, para quem não conhece. Sou produtora, cantora, pintora, né? Tenho aqui esses quadros todos e resolvi fazer um bate-papo sobre arte e cultura aqui no Instagram, convidar os artistas da cidade para falarem um pouco sobre o trabalho que eles desenvolvem, como é que eles estão fazendo para manter a arte deles viva nessa situação de pandemia. E aí, para abrir esse bate-papo, eu convidei a Michele Souza, que é produtora, assessora de imprensa, que ela está sempre por trás, ela fala dos bastidores, não é isso, Michele? Mesmo. Falando sempre e tudo que acontece aí eu tento ficar apta, sabendo, para que quando alguém me perguntar, é isso, é aquilo. Mas vamos lá, vamos conversar. Você já tem uma experiência, né, de assessoria de imprensa voltada para artistas, você já trabalhou em algumas assessorias de Brasília, começou fazendo esse trabalho sozinha, né, também. Queria que você falasse um pouco, né, da sua história nesse ramo de arte e cultura aqui em Brasília. Como que tudo começou, Michele? Na verdade, eu comecei na política. Comecei com assessoria na política, mas sempre gostando, voltando para a cultura. Eu sou jornalista em formação, mas eu também já fiz curso de teatro. Então, eu sempre gostei voltada para esse caminho da cultura. Então, assim, eu fazia política e tentava fazer alguns freelas na área da cultura. Então, eu sempre estava com o pezinho ali. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa empresa para trabalhar com assessoria cultural. Aí eu fui, fiquei meses, porque eu falei, cara, eu posso fazer isso sozinha. Não preciso ficar numa empresa. E saí e fui fazer os trabalhos sozinha. Só que aí nessa de sair e fazer os trabalhos sozinha, eu voltei para a política. Voltei para assessoria política, mas já com muita bagagem da cultura. Então eu consegui fazer os dois, trabalhar tanto na assessoria cultural quanto política. E aí foi me abrindo eixos de trabalhar em vários setores, saúde, educação. E aí com isso, como você falou mesmo, eu trabalhei em várias empresas culturais e trabalhei também sozinha com assessoria cultural, que hoje eu faço isso, estudo, trabalho, mexo com cultura, faço as coisas. E assim, não é só cultura, né? Tanto que eu já assessorei na área da saúde, assessoro, gastronomia. Então, assim, o assessor, ele não fecha. Tem assessores que só trabalham com cultura. Tem assessores que trabalham só com política. A minha vantagem foi ter começado com outro eixo e ter aberto, nessa oportunidade, ter aberto portas para outros setores. E aí eu agradeço muito, porque isso me fez conhecer várias pessoas, né? Era isso que eu ia te perguntar, se, por exemplo, a experiência com assessoria em saúde, assessoria política, isso te deu time para você atuar com cultura, e qual que é a diferença, assim, que você percebe, Michele? É muito diferente. Um assessor, por exemplo, eu já fui assessora particular de de algumas pessoas públicas, né, políticas. E até a forma de você falar ou escrever é mais formal. É totalmente diferente. Não que a cultura não seja, mas a cultura, ela te dá liberdade para escrever e o público é diferente. Então, assim, eu acho mais fácil, por exemplo, você escrever um release para a cultura. Mas, ao mesmo tempo, assim, no meu caso, né? Como muitos anos eu trabalhei com assessoria política, eu também sei escrever texto para política. Então, eu não tenho problema. E é muito engraçado que até por essa experiência me trouxe vários eixos e conhecimentos. Eu pude conhecer muitas pessoas de vários setores. Então, assim, eu preciso, sei lá, falar com algum médico, eu sei quem procurar. Se eu preciso falar com um político tal, eu sei quem procurar. Eu preciso procurar não sei quem da cultura, eu sei quem procurar. Então, eu tive esse benefício, eu tenho esse benefício. E aí o que é bacana também é que as pessoas me procuram, jornalistas mesmo.
Michele, você tem um telefone de não sei quem? Michele, você pode não sei o quê? E assim, sabendo que eu tô na cultura, mas que eu tenho contatos fora também. E aí, isso é bacana. E aí, eu acabei fazendo vários amigos também, que para mim foi ótimo, tipo você. E são pessoas que têm amizades que eu conheço há anos. E é assim, você vai, acompanha os artistas e acaba fazendo amizade quando você já está tomando café, tomando um vinho, batendo papo e já está ali há mais de 1 ano, 2 anos. E isso é muito legal. Sim, e eu queria perguntar para você, Michele, como é que funciona essa ponte, né? Porque o assessor ele não deixa de ser uma ponte entre a mídia, os jornalistas e os artistas. Como é que funciona esse trabalho, assim, no dia a dia? Então, a gente acaba sendo, o assessor acaba sendo o porta-voz do artista. A gente, na verdade, fica na linha de frente, né? A gente fica no meio ali, entre os jornalistas, né? As pessoas que vão à produção e tal, e o artista. Então, a gente conduz o artista. Olha, vai ter uma entrevista em tal lugar, você vai falar isso e assado. Dependendo, porque tem veículos que é mais, vamos dizer, enxugados, né? Tipo, Michele, olha, é tal hora, tem que chegar, não pode atrasar, ele não pode falar isso e aquilo. Então a gente tem que passar isso para o artista, deixar ele redondinho para chegar lá e não fazer feio. E às vezes a gente também pega o artista que fica nervoso, que tem vergonha, que para cantar ou para apresentar, encenar, beleza, mas chega lá na hora trava, já aconteceu do artista estar dando entrevista na hora e olhar assim, olha, é isso, isso, isso. Então, o assessor Aí tem o que estar assessor preparado. fica ali ajudando, né? O assessor fica ajudando, também passa as perguntas antes, prepara o artista que está indo lá para a imprensa mostrar o seu trabalho, né? Já aconteceu do pneu do carro do artista furar e eu estar lá e falei, e agora? E eu ter que dar entrevista. Eu falei, vou ter que falar. E ele fala, você, eu não vou chegar a tempo. Aí ele falou assim, é ao vivo. Eu falei, então, bora. Então, o assessor é meio que o step do artista e o step também do jornalista. Então, por isso que a gente fica ali. Da importância, por isso a importância, uma das situações da importância do assessor de imprensa para o artista que quer divulgar o seu trabalho. Precisa, não adianta. O artista pode fazer sozinho? Pode, mas não é a mesma coisa. Não vai receber a mesma, como é que eu vou dizer? O mesmo retorno. Inclusive, eu até conversei essa semana com um artista que ele falou assim, poxa, eu já dei entrevista em tal lugar e eles nunca entendem a minha música porque é autoral. Eu falei assim, é porque você não tinha uma assessoria e tal. Ele, isso aqui é porque eu posso mudar esse contexto aí e fazer diferente. Mas o trabalho do assessor é isso, entendeu? Chegar, às vezes, realmente tem um cantor, tem uma música assim, assado, é autoria, foi eu que escrevi, sei lá, mas é reggae. Aí você tem que fazer um release e tal, e chegar o produtor, poxa, é reggae e tal, é legal, escuta a música dele, vamos lá e tal, entra numa outra história. Poxa, quando ele escreveu esse reggae aí, foi pensando na mãe, sei lá, uma história assim. Para cativar o produtor, chama ele para fazer entrevista, e já é diferente a entrevista. Você tem que convencer, né, o jornalista daquele produto, da qualidade daquele produto. Tem que ir lá e vender, né, o trabalho do artista. O assessor não deixa de ser também um vendedor, um publicitário. Mas, Michele, antes da gente ir para a nossa terceira pergunta, eu quero agradecer todo mundo que está aí assistindo a live. A Márcia Tauil, olha que audiência qualificada. Márcia Tauil, grande cantora. Lucas Araújo, também um grande cantor da cidade. A minha mãe, querida, a mãe sempre dá uma força pra gente. O Henrique, a Marílio. Obrigada, gente, por participar da nossa live. Escrevam aqui no comentário de onde vocês estão falando. Se tiver alguma pergunta para a assessora Michele, né? A Michele tem muita experiência com produção cultural, com assessoria. Então, se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre esse assunto, podem mandar aqui para a gente, que a gente está aqui atento a todos os recadinhos, tá bom? Então, Michele, você falou, né, dessa ponte do assessor com o jornalista e com o artista. Eu queria falar sobre os novos contextos, né? Novos contextos, novos desafios. A gente vive uma situação de pandemia, né? E como está sendo atuar com isso em plena quarentena? Será que vai ser o fim do assessor de imprensa, já que o próprio artista está tendo que fazer esse trabalho de divulgação sozinho? O artista agora, vamos dizer assim, alguns, né, estão por conta de fazer sozinho, mas porque
a renda deles meio que cortaram, que é eles saíam, o que, que eles faziam? Músico, vou dar um exemplo do músico, saía para tocar, e aí juntando o dinheirinho pagava uma assessoria ali. Não estou dizendo que são todos assim, né? Mas o trabalho de assessoria não acaba, não tem como. O fato da gente estar trabalhando em casa não modificou, na quarentena, como você falou, não modificou nada para o assessor de imprensa. A única diferença é que se houver uma entrevista que seria física, vai fazer por telefone e por e-mail, como outros sempre como outras entrevistas sempre aconteceram. Então, nesse intuito, não muda nada. Entendeu? Tipo, continua, o assessor continua fazendo o release, continua fazendo o trabalho chato de pentelhar os jornalistas. Olha, isso aqui. Né? Então, assim, porque assim, a gente faz papel de chato e apresenta o artista fofinho, legal, com ótimo trabalho. Então, assim, o trabalho, o vilão, assim, o vilão não, né? O chato somos nós. Então, Michele, eu não posso falar para os outros assessores, mas eu não vi a quarentena como uma coisa ruim, não. Eu vi como um benefício, até porque é um trabalho que eu sempre fiz, eu não paro, estou sempre no computador, não tem como, ainda mais jornalista, como é que é? Estou ali no computador, telefone, então assim, não para, entendeu? E para o artista é sim importante a assessoria, mesmo com a pandemia. Tem como ele vender o trabalho dele, tem como ele divulgar o trabalho dele com uma assessoria. Ele pode fazer sozinho? Pode, mas não vai ser o mesmo recurso, não vai ser o mesmo trabalho que um assessor faz. E o artista que já teve um assessor de imprensa sabe o diferencial, sabe que está diferente, entendeu? Sim. Mas os assessores têm hoje... O que os assessores estão fazendo agora é conversar com os artistas, até porque houve uma queda, né, financeira para ambos os lados e tal. Então, não sei lá, conversar. Posso fazer, quanto você pode? Posso isso. Então, por isso, para fazer isso, isso, isso. E as pessoas vão se ajustando. Mas ficar sem assessoria, ficar sem trabalho, não tem... Assim, é aquilo que a gente conversou, é o novo. É o novo que está entrando. 2019 foi embora, 2020 é outro ano, é outra novidade. Com essa pandemia, todo mundo, não só os brasileiros, mas o mundo inteiro tem que se reinventar no novo. E esse negócio de trabalhar em casa, isso já acontece há muitos anos em outros países. Então, assim, em outros países não é novidade, até jornalistas que trabalham em casa mesmo. Então, assim, para a gente pode ser que seja uma novidade, talvez na América Latina, por não ter esse intuito de trabalhar, de não ter tido essa prática, vamos dizer assim. Mas é uma prática que em outros países, se pesquisar, eu vejo, nossa, mas eles fazem trabalho... Então, assim, outros países que estão trabalhando em casa não estão sofrendo em relação a isso. Podem estar sofrendo por não estar indo no bar, no restaurante, aí é outra história. De ver os amigos e tal. Agora, de trabalhar, não. Entendeu? Eu, particularmente, eu não estou sofrendo com isso. Que bom, né, Michele? Até mesmo porque os artistas estão usando essas plataformas, estão usando o Instagram para fazer suas lives, estão lançando disco no Spotify, nas plataformas, né, de streaming. Então, querendo ou não, eles estão continuando esse trabalho, né? Estão tentando manter a arte deles viva de alguma forma. E eles acabam, né, sendo auxiliados por um assessor, por exemplo, se querem publicar alguma coisa na imprensa, porque a imprensa continua aí trabalhando como, né, como uma função essencial. E eu queria dicas práticas, assim, para quem é artista e gostaria de divulgar o seu trabalho em algum veículo de imprensa. Que ferramentas que o artista pode utilizar? Na pandemia já estão sendo usados, que é o Instagram, o Facebook, as redes sociais, que tinham artistas, por exemplo. Tem uma amiga minha que acabou de passar aí, que é sua xará, Denise. Que bom. Beijo. Então, assim, são as ferramentas das redes sociais que os artistas já estão usando. Só que é engraçado que tinha artistas, por exemplo, que não... Eu já ouvi artistas falando assim, eu não entro no Instagram, eu não entro no Facebook. E estão sendo obrigados a entrar agora, justamente para poder lançar seu trabalho, divulgar seu livro, sua música, fazer live. Então, assim, eles estão mexendo mais. Para alguns é um mundo novo, para outros não, porque já usava. Então, assim, eu acredito que depois que passar essa quarentena, aqueles artistas que não mexiam vão continuar e saber mexer melhor nas ferramentas e entender e saber a importância, sim, de você estar ali divulgando.
mais uma vez, lembrando que a importância do assessor ainda continua no fator de divulgar para a imprensa, porque você pode estar fazendo lives aqui, lançando o seu livro, lançando sua música nova. Se você não tem uma assessoria para divulgar na imprensa, vai sair uma ou outra e a pessoa não vai saber. E tem que saber, é interessante saber ver datas e horários, até mesmo para fazer live, porque agora, nesse momento, está tendo muita live. E nem todo mundo vai conseguir ver todas as lives, entendeu? Então, assim, eu quero lançar minha música nova. Eu quero fazer uma live agora, vou fazer um show do cover sei lá, da Rita Lee, aproveitar e lançar minha música nova, autoral. Ok. Eu vou te interromper rapidinho. A Márcia Tawil, que está assistindo a gente. Um beijo, Márcia. Obrigada pela audiência aqui. Olha só, ela mandou uma pergunta. Tem como o assessor conseguir divulgar trabalhos singles, como parcerias gravadas no isolamento, independente do álbum musical? Tem como divulgar lives profissionalmente? Tem sim. Tem artistas já fazendo isso, não só aqui em Brasília, em São Paulo, né? É porque se eu soubesse dessa pergunta, eu iria pesquisar e passar os links. Mas tem sim. Como eu falei anteriormente, lá no início, as lives profissionais, por exemplo, teve alguns eventos agora, alguns shows de lives de músicos que foram de assessorias, que é 40 minutos alguma coisa, tem muita coisa teve esse festival, teve outro também, vai ter cena contemporânea e tudo lives, né? E tem como sim, e são todos assessorados, tudo com assessoria, fazendo todo o trabalho é feito, como eu disse, o trabalho da assessoria todo é feito normal, a divulgação é feito normal. A única diferença é que se houver entrevista física não tem como, até porque ninguém vai chamar por enquanto, né? Não sei se depois do dia 30 com a máscara vai voltar a ter as entrevistas físicas, que pode acontecer. Mas tem como sim, e é super tranquilo, gente. É o mesmo trabalho, não tem diferença nenhuma. A diferença que eu falei é questão financeira, até porque assim, o músico deu uma caída em questão financeira, não só músico, né? Os artistas, como qualquer outro profissional, todo mundo deu uma queda, todo mundo teve que se reorganizar financeiramente. Então, assim, aquilo que você cobrar, você já vai ter que, poxa, vamos conversar aqui, ver o que a gente pode fazer e tal. Eu respondi isso? Deu para entender? E aí, Márcia, qualquer coisa você comenta aqui, se você tiver mais alguma dúvida. Mas eu queria voltar lá nas ferramentas, Michele. Você falou do release. Tem muita gente que não sabe que é o release, né? Tem artista que ele tá ali mais preocupado em manter a arte dele, em tocar, em ensaiar. Então, ele não tá muito preocupado com esse lance de produção. Então, tá sendo um desafio para ele, né? Ter que se projetar sozinho, ter que ir atrás, ter que fazer sua própria produção. E aí a gente utiliza algumas ferramentas. O release é uma das ferramentas, né? Que é um texto sobre o artista, a carreira do artista, como fosse um currículo, né? Um texto, currículo para ser publicado na mídia. Mas tem outras ferramentas que o artista pode utilizar para destacar o trabalho deles e chamar a atenção da imprensa. Que outras ferramentas que a gente pode, assim, citar? Geralmente, dentro da assessoria que você fala, dele contratando assessor, Sim, o assessor... Ou ele fazendo sozinho, por exemplo. O que é fundamental para o artista conseguir chegar à mídia? Quais são as ferramentas principais, além do release? Qual que é o diferencial do trabalho dele? Eu vou citar aqui o exemplo de um amigo, né? Colega nosso, amigo nosso, que na época ele gravou com vários músicos de Brasília incríveis, né? E aí, assim, tô citando dele porque eu lembrei agora e eu fiz a assessoria dele. Foi um projeto que ele fez incrível, com músicos incríveis, com músicas autorais de todos os músicos. Aí eu vou citar o nome de alguns, me perdoa se eu esqueci o nome de alguém. Oswaldo Amorim, Pablo Fagundes, Marcos Moraes, Vavá e vários. E aí, Israel, uma galera. E aí, se eu não me engano, eles gravaram em 2017. E aí, a música toda, você conhece, que é Fazendo o Bico, o projeto, que é do Alessandro Oliveira. Olha eu aqui, vendendo. E aí,
ele fez esse projeto, tal, vou falar rápido para não estender, fez esse projeto, tal, gravou com várias músicas, né? Só que ninguém conhecia direito. O projeto é ele assoviando as músicas que eram autorais. Então, o assovio dele era como se fosse a voz de alguém, do cantor. A voz dele era o assovio. E com músicas autorais de cada um desses músicos que eu citei, mais uns que eu não lembro agora. Hamilton de Holanda, olha aí, uma galera. E aí, cara, ele foi no estúdio com o Dudu Maia também. Dudu Maia, beijo, também tava. E aí, que produziu o CD, inclusive, o projeto. E aí eu cheguei, tipo, ele me apresentou, eu não conhecia esse projeto, depois ele me mandou no canal do YouTube, que tem todas as plataformas digitais, que é uma das ferramentas que os músicos podem fazer, subir as músicas autorais para ser divulgado, para ser conhecido em todas as plataformas, aí já tô dando aí as dicas. E aí ele subiu todas as músicas, o projeto e tal, só que ele não teve uma assessoria, então assim, não foi divulgado. Muita gente nem sabia, só sabia se os músicos estão ali. Quando ele me passou, eu falei, cara, que irado, esse projeto é incrível, lindo, tá? Lindo, lindo. E aí eu falei, poxa, que massa, tal, várias músicas bacanas. Eu falei, você já fez alguma entrevista? Não, não sei o que. Eu falei, cara, você precisa de uma assessoria. Aí deu uma chacoalhada, eu falei, cara, eu vou te assessorar nesse projeto, é massa. Aí deu uma chacoalhada, conversamos, ajustando e tal. Fiz release, fizemos junto, tal, não sei o que, peguei as fotos, né? Tem um amigo meu, que é fotógrafo publicitário da Câmara Legislativa, que chama David Pena, que é um fotógrafo bom pra caramba, que eu indico pra tudo que é cliente que não tem, que eu falo, ó, tem um cara massa. E já tem uma parceria junto. E aí o preço, então, que ele faz para mim, pro meu cliente já é diferencial. E aí fizemos foto e tal. Cara, bombou. Ele apareceu em TV, rádio, coisa é ótimo. Jornal e tal. E aí as pessoas, caramba, e teve jornalistas conhecidos, né? Não vou citar nome, que é até chato, que me ligou e falou, caramba, Michele, não conheci esse projeto, que legal, eu vou querer uma matéria. Aí eu, sério? Tá, vamos, vai passar na TV e tal, não sei o que. E assim, bombou, e até hoje tem gente que fala, tem veículo até hoje que quer ainda gravar com ele. A gente fez uma parceria legal pra caramba nessa assessoria aí de 2019 para 2018 para 2019. Você sabe, você viu. E, tipo, nem Instagram ele tinha. Eu falei, vamos abrir o Instagram. Abri o Instagram do projeto, quem quiser ir lá ver, fazendo bico. Arrumei tudinho, botei as matérias, fiz foto, pá. Ó, lindo. Quem não conhece, tá lá, não sei o que. Quem não conhece, entra lá no Instagram, fazendo bico, tem o Facebook, tem no YouTube. Então, assim, ele se fez conhecido. E agora, para ele continuar o segundo projeto, isso para outro artista que tem um projeto que quer continuar o segundo projeto, isso são ferramentas e bagagens boas para ele conseguir um projeto até financiado pelo governo. Sei lá, tem vários aí, tem FAC, tem Banco Itaú, tem vários, né? CCBB, inclusive CCBB abriu agora um projeto aí, para aproveita aí, a gente entra lá. Então, assim, são ferramentas, uma das ferramentas é o artista jogar se for músico, jogar em todas as plataformas, se for teatro, circo, usar as redes sociais, ir atrás de projetos, porque é um projeto atrás do outro, não pode desistir. E também, né, YouTube ter um vídeo de qualidade também destaca o trabalho do artista, né? Por exemplo, eu trabalho lá na Rádio Nacional, então, assim, a gente acaba selecionando, muito artista entra em contato para querer marcar uma entrevista, né? E a gente vai procurar tudo sobre o artista que está aí na internet. Então, se tem um vídeo legal, um clipe, uma música bem gravada, com uma boa qualidade de gravação, isso aí já destaca, né, o trabalho do artista e já é meio caminho andado para ele conseguir essa entrevista. É verdade. Eu acho que uma das ferramentas, além da assessoria, é essa ferramenta de você saber divulgar em todas as redes sociais. E aí tem artista que não sabe e não tem paciência. E aí pode contratar um social media ou o próprio assessor mesmo para fazer esse trabalho de início. Como eu fiz para esse projeto que eu falei, Instagram tinha, eu falei, como assim? Bora botar Instagram nisso aí. Aí deu uma visibilidade legal. Tanto que se alguém quiser saber, é só entrar lá para saber um pouco mais, entendeu? Está lá todas as matérias que saíram. Michele, olha só, o Rodrigo Otávio Barbosa, meu grande amigo que está lá em Planaltina, ele está aqui comigo, está aqui com a gente, comentou
Ele trouxe uma questão que eu achei bem interessante, olha só. Vi um casal de músicos com serviços de serenata virtual. Estão vendendo para o mundo inteiro, existe um nicho. Com essa situação, creio que vai expandir. A assessoria é fundamental para lapidar ideias. E aí, o que você pode comentar sobre isso? Lapidar ideias e, assim, como eu falei, a gente pode continuar fazendo o mesmo trabalho de assessoria, só que do novo, né? A gente pode divulgar ainda mais nas redes sociais. Acho super válido o que esse casal está fazendo e está no caminho certo. Com uma assessoria legal aí já seria divulgado aí nos veículos de imprensa, o público já ia estar sabendo, porque tem um destaque maior quando aquele seu trabalho é divulgado na imprensa. Querendo ou não, tem, graças a Deus. Então, a pessoa entrou na internet, sei lá, aqui em Brasília, né? Entrou no Correio Brasiliense ou no Metrópolis, ou viu alguma chamadinha na TV, a pessoa já olha e fica curioso. Ainda mais agora em quarentena, tá todo mundo em casa, o pessoal vai lá, deixa eu dar uma espiadinha aqui, deixa eu ver e tal, deixa eu ver aqui no celular, deixa eu ver. E numa dessas já tá vendendo o trabalho da pessoa. E procurar plataformas em que aqueles shows que eles vierem fazer, ser cobrado, nem que seja R$1 que for, pelo YouTuber, por exemplo, já é um dinheirinho a mais que vai estar entrando ali para eles, uma rendinha, né? Que aí eles têm que entrar na plataforma, tem aplicativos também que você pode baixar, que é bem legal, que é interessante, tanto no Instagram. As pessoas têm usado muito o Instagram, porque o Instagram tem muita gente que entra muito. Hoje o Instagram é o boom, o pessoal entra mais no Instagram do que no Facebook, até mesmo no YouTube. Tem gente que não tem muita paciência para entrar em YouTube, para ficar. A maioria, tá? Não estou dizendo todo mundo, para ficar assistindo. Então, assim, o Instagram ainda continua sendo uma ferramenta mais rápida e viável para você divulgar o seu trabalho. Então, a pessoa, tem uma live, isso aqui, 2 lives, né? Você escolhe, agora você escolhe até o que você quer ver. E aí tá sendo um mundo novo, porque quase ninguém usava live, vamos ser verdade, né? Os artistas. Não lembro de ter tantas lives no Instagram há 3 semanas, há um mês, né? E olha que eu já bati no teclado com alguns artistas de, poxa, faz uma livezinha, não sei o que, né? Porque também assim, a gente fala, mas tem cliente que é meio turrão, você fala, quer saber? Então tá, fiz a minha parte. Ainda tem isso, né? A gente é chato dos dois lados, de encher o saco dos produtores pra gente e encher o saco do artista, né? Não, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E tem um artista que é legal, que, né? Não, tamo aí, o que você falar, eu assino, a gente tenta ajustar aqui e tal, e aí vai dar certo. Nem sei, sim, respondi. Eu acho que sim. Então é importante o artista manter a cabeça aberta, né, Michele, para as novidades, né? E também destacar o trabalho dele nas mídias sociais. Tem essa coisa do apelo do vídeo, né? O vídeo, ele tem um grande apelo para a imprensa, uma boa gravação de uma música também, se ele quer conseguir que aquela música toque na rádio. Então, são várias estratégias. Uma boa foto também, né, Michele? A foto, ela faz toda a diferença? Faz, ajuda bastante. Tem artista que não entende isso. E tem artista que a gente tem que entender o fator de que, às vezes, eles chegam e falam, olha, eu tenho só esse tanto X para pagar assessoria, não tem como eu pagar um fotógrafo. Aí a gente trabalha com o que tem. Mas quando o artista entende e arruma um jeito, não, eu preciso de fotos, não tenho, aí, assim, eu sempre indico algum fotógrafo. Nesse caso, eu sempre indico esse que sempre tá comigo, que eu dei de pena. Mas se o artista também chega falando, eu tenho o meu, tudo bem também, tranquilo. Mas você tendo uma boa foto, com uma boa imagem, chama muita atenção, principalmente para jornal, para conteúdo de mídia, blog, site, e aí conta muito, entendeu? Já aconteceu de eu mandar e o jornalista virava, pô, Michele, você só tem essas fotos, cara, é ruim. Já tem um até, que eu não vou listar o nome, mas eu love you very much. Ele já, olha, eu só vou, essa foto é horrível, o tamanho é tanto, não sei o quê, eu só vou publicar porque é seu. Porque é você, porque senão eu não publicaria. Ainda tem essa vantagem de você estar ali trabalhando, conhecendo bastante, né, os jornalistas, e acaba ficando amigo, né? E aí você consegue ainda encaixar ali e tal, não sei o quê. Agora, quando é muito, muito, muito ruim, cara, aí é complicado, né? Insisto.
Sim, e o fator novidade também, né, Michele? É um atrativo a mais pro jornalista, não é? Ah, com certeza, até porque depois tem fotos que a gente acaba guardando para um futuro projeto, que às vezes eu acho assim, eu não tenho mais foto, então vamos usar essa então, que a gente usou e tal. Você mandou 8 fotos, a gente usou só 4, vamos usar as outras 4 que não foram utilizadas, entendeu? Então, assim, é uma ferramenta a mais para divulgação do trabalho, sim. Quanto mais o artista pega nesse intuito de passar uma boa imagem, melhor para ele, para a divulgação dele. Uhum, sim, com certeza. Eu queria saber como é que funciona em relação à escolha da mídia, do tipo de mídia, porque dependendo do trabalho, né, ele não é para TV, ou ele não é para rádio, ou ele é para jornal impresso, ou ele é para as redes sociais. Como que o assessor ele atua junto ao artista na escolha da definição, né, na definição do tipo de imprensa que aquele trabalho vai ser veiculado? Na verdade, nós, assessores, nós temos o nosso mailing, né? E o mailing, ele é separado de uma busca que a gente faz constante, porque muda de jornalistas o tempo todo, produtores e tal. Então, tem o público, o artista, vamos ver, fugir aqui, que vai lançar um livro, um escritor, é diferente de um músico. Falando até porque eu tenho muito músico na minha vida, muitos amigos. Aí o cara, o diferencial é que eu vou buscar, o meu mailing para escritores é diferente do meu mailing para músico. Aí eu já sei que, poxa, esse programa aqui rola de fazer música e levar o escritor. Já tem veículos, por exemplo, que não é muito que é voltado, não é muito de música, mas já é voltado a teatro. Então, assim, na verdade, a gente faz uma pesquisa, o assessor tem que fazer. Às vezes a gente liga lá, olha, quem é do setor tal que pode atender? Então, tem aqui, né, um release para vender e tal. Ah, fala com fulano de tal. E aí a gente direciona a gente para esse fulano. Então, assim, todos os veículos têm tem como ser feito. O diferencial do assessor realmente é o mailing, que dentro de um veículo de comunicação tem para vários setores. Então, como a política, como eu fiz política, por exemplo. Então, o meu mail era só de política. Eu não ia procurar um programa de cultura para vender coisa política. Não faz muito sentido, entendeu? Então, nosso diferencial é isso. A gente faz aquela mescla, aquela busca nos próprios veículos de comunicação e vende o artista, o político, o médico. Inclusive, antes dessa pandemia, um mês atrás, se eu não me engano, 2, eu fiz assessoria de um fono, né? Fonólogo. Vou mandar um beijo pra ele. Isso, um fono. Obrigada. O fono. E aí, é totalmente voltado na área de saúde, bem-estar. Não tem muito a ver. A gente até tenta, às vezes, ali, tal, não sei o quê, dar uma exprimida, tem como, tal, não sei o quê. Mas aí a gente já sabe, aí o próprio produtor pode direcionar a gente para, não, olha, procura tal programa, tal pessoa que vai encaixar lá. Aí encaixa. Então é mais ou menos isso, entendeu? Então, assim, tem para todo mundo, gente. Tem para todo mundo. Então é isso. Cada assunto tem um jornalista específico que aborda isso, mas é como você falou, há espaço para tudo, né, na imprensa. Tem, é o jornalista, é o próprio assessor saber se rebolar e fazer essa mescla, cavar esse mailing, que você faz, o cliente que você pegar, você consegue fazer. Eu costumo falar até para alguns amigos que acho que a vantagem que eu tive de começar na política foi justamente isso, porque me abriu portas. E hoje, assim, eu faço cultura, mas eu consigo fazer política, eu consigo fazer gastronomia, eu consigo fazer área de saúde, consigo fazer educação. Então, assim, para mim não é um novo. E aí fica legal, bacana por conta disso. E aí você vai conhecendo pessoas e vai aumentando seu mail, vai mudando. Meu mail muda de cada ano, até muda com produção diferente, repórteres, jornalistas diferentes, enfim. E Sim. aí, assim, o trabalho do assessor continua, né? A gente continua fazendo o trabalho.
Olha só, a Márcia Tavil mandou mais uma pergunta pra gente. Ela fala que o caso dela, ela faz uma música tradicional, né? Ela é cantora de MPB, não música moderna. E como que o assessor pode ajudar, né, o artista, no caso dela, uma pessoa que faz uma música tradicional, a conseguir um mote para alcançar a imprensa? É super, assim, super tranquilo que eu falo assim, é o mesmo, o trabalho do assessor para qualquer artista, qualquer estilo, é o mesmo, não muda. É isso que os artistas têm que entender. O nosso trabalho vai ser igual e do mesmo teor de trabalho e perfeição da mesma forma. Claro que se ela chegar para mim e falar, Michele, olha, eu quero lançar, ela escreve, ela canta MPB tradicional, eu quero lançar uma música com MPB, uma música que eu fiz, a gente vai fazer o release, vai ter as fotos, vão fazer todo aquele trabalho que o assessor faz de buscar material para vender para assessor. Quando eu entro em contato, no caso dela, cada artista eu vendo de uma forma diferente. No caso dela, vou chegar, olha, a Márcia, ela está tantos anos no mercado, a música dela é assim assado, vou pegar um pouco da música dela, de como ela começou, o porquê tocar essa raiz, o porquê esse estilo, e vender dessa forma para tentar sensibilizar os produtores, os jornalistas. Não, então traz aqui, vamos conversar com ela, vamos conhecer o trabalho dela. E assim que acontece com qualquer estilo de música, com qualquer artista. A gente tem que sentar, o assessor tem que conhecer o trabalho do artista e vender o trabalho do artista. Então, assim, Sim. é isso que o assessor faz. Mas aí, no Não, caso, tem que ficar atento ao tipo de rádio que toca, né, essa música, que é mais acessível para esse tipo de música. Por exemplo, um artista sertanejo não toca na Nova Brasil, né? Então não adianta você querer vender o trabalho do artista sertanejo para Nova Brasil FM. Você tem que observar o. por isso que eu falei do mail, que a gente faz lá, manda, entra em contato, mas no caso dela, MPB não é um estilo difícil de vender, assim, porque MPB todo mundo escuta, até quem escuta música sertaneja escuta MPB. Então, seria, desculpa, fácil não, né? De forma de dizer, venderia tanto para uma rádio, Espaço Arte, como venderia para CBN, para Rádio Cultura. E aí cabe o assessor vender e cabe o produtor gostar e comprar. Mas o trabalho está sendo feito, entendeu? Então, assim, claro que eu não vou vender textos de estilo, como você falou, numa rádio. Como eu também já assessorei uma cantora gospel, eu não ia entrar. Eu fui nas rádios específicas gospel para vender o trabalho dela, entendeu? Não ia vender, tipo. Aí, assim, eu consegui encaixar ela em algumas rádios, falando assim: ó, é o seguinte, você é artista, você tá lançando esse CD que é gospel, mas você é professora de piano e você toca no hotel tal. Vamos vender isso aí para a gente fazer entrevista, de repente, e lá na entrevista você encaixa de que tá lançando CD tal. Aconteceu, ela conseguiu, entendeu? Nós conseguimos. Mas o estilo dela é gospel, então eu fui aonde? Eu fui nas rádios gospel, eu fui na TV gospel, porque não fazia muito sentido vender música. Se bem que hoje em dia tem tido uma abertura maior. Hoje em dia, assim, no caso dela não foi tão difícil. Mas o nicho dela eu já sabia quem procurar. No caso da Márcia, que é MPB, não vejo um estilo difícil, porque todo mundo escuta MPB. Então, assim, vai caber o produtor se interessar. E aí é aquela coisa do assessor fazer aquele papel do diabinho ficar lá em cima. E aí, tal, não sei o que, vamos fazer, que é o papel chato que a gente faz. Aí o artista só chega bonito, lindo e belo, bonito para dar entrevista. A insistência, a persistência de conseguir, né, aquela entrevista. Eu queria falar um pouco, Michele, agora sobre os desafios da assessoria de imprensa voltado para a arte e cultura aqui em Brasília. O pessoal reclama que tem poucos veículos, que os veículos que tem pouco alcance. Como você avalia isso? Diminuiu um pouco. Tinha mais mesmo voltado à cultura. A cultura deu uma caída desde o ano passado para esse ano, deu uma, né?
Mas por isso, assim, por isso que eu falo, tem uma certa vantagem por não fazer assessoria só cultural, mas tenho colegas, amigos que trabalham só como assessor cultural. Então tem sido tenso para eles. E aí tem uma coisa que já rola há algum tempo, que é que alguns artistas ou projetos que acabam contratando assessores fora. E aí, às vezes, não tem aquele, poxa, os assessores aqui são bons iguais ou tão, entendeu? Tem vários assessores, eu não fui com a cara desse, então veja outro. Não gostei desse trabalho, então veja outro. O que mais tem aqui, você sabe, são assessores bons, cara. Eu não vou citar nomes que eu acho deselegante, mas tem vários setores incríveis e legais que você pode procurar. E eu sempre deixo muito aberta. Se eu faço uma assessoria para um artista, se ele não gostar, e eu não fico não fico chateada, fico amiga, ainda vou no show do cara e tal, da pessoa. Graças a Deus ainda não aconteceu, espero que não aconteça. Mas realmente os veículos têm diminuído um pouco, mas diminuiu mais para o ano de 2019 para esse ano de 2020. Agora com essa pandemia também talvez deu uma caída, porque o público tem voltado mais às questões políticas, da saúde, mais com assuntos de interesse mais relacionado à pandemia, à quarentena. Então, eu acho que... Mas os artistas estão aí buscando, correndo atrás do seu jeito. E sempre tem os veículos que dão chance, sim, para os artistas. Tem veículos de televisão, rádio, que sempre arruma um espaço, um jeito de publicar o trabalho do artista. Diminuiu, mas não deixou de ter. Tem. Uhum. Entendeu? E o os negócio portais? Eu queria saber se os portais de notícia, né? Eles também são válidos para quem está querendo mostrar o trabalho? Bastante, 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 bastante. Até porque tem muita gente que as pessoas têm tido uma tendência de ler mais, mas não um papel fixo. Eu acho que o que caiu um pouco foi o impresso, né? Apesar de que eu ainda gosto do impresso, sou da moda antiga ainda, mas caiu um pouco. E as pessoas, então, pela dinâmica, pela correria do dia a dia, as pessoas têm essa facilidade de ler nos blogs, porque pode ver pelo celular. Então, se a pessoa está no metrô, está dentro do ônibus, ele pode acionar ali no celular e ler a matéria. Poxa, vai ter um show de tal, eu vou. E é o que mais acontece. Eu converso com muita gente de várias cidades, não só o Plano, mas ando muito com o pessoal de Taguatinga, converso muito com a galera assim e tal, Guará. Então o pessoal muito comenta isso. Não, Michelle, eu não tenho tempo, então eu vejo no celular. E fico sabendo do show, fico sabendo de um lançamento de um livro, tudo pelo celular. Então, assim, os sites, para mim, e os blogs, são veículos que, para mim, eu tenho um carinho muito grande, porque eu considero muito importante, porque é o que mais entra na casa que eu falo no celular das pessoas, e que consegue divulgar o trabalho do artista com mais rapidez, assim. Então, cara, amei essas pessoas. Porque às vezes o artista ele fica tão. Ele deseja tanto estar na TV, estar na rádio, mas esquece dos portais, esquece que são veículos também muito importantes, né? Nossa, demais. Eu acho que cada veículo de comunicação tem sua importância, sim, mas realmente tem os veículos que entram mais rápido, que é mais válido nesse sentido, como eu falei. Às vezes a pessoa não tem tempo de parar e sentar e ver a televisão para assistir o jornal, mas pegou ali no jornal, pegou ali no celular, às vezes comentou, você ficou sabendo que vai ter um evento tal, é mesmo aonde? Bota no Google ali, aí já dá correio, já dá jornal. Eu tô citando nomes, né? Não pode. Dá nomes lá de veículo, desculpe, gente. Dá nome de veículos lá, tá, e começa a ler. Então, assim, eu vejo hoje em dia a tendência muito são os veículos mesmo de sites e blogs, porque caiu muito os impressos, né? Infelizmente. Ainda tem, mas caiu muito. Mas essa veracidade e essa comodidade de poder ler no celular, ou mesmo no trabalho, no computador, você está no trabalho, você vai, já lê, pô, legal, tal, não sei o que, continua o seu trabalho. Então, assim, a gente tem que amar bastante esse pessoal que tira um tempinho para escrever para publicar as nossas releases, as nossas matérias desses artistas maravilhosos. Sim, a gente já está quase terminando, amiga, mas você não pode ir sem antes falar do seu blog. Ela fala dos bastidores, né?
tá cheio de conteúdo legal. Aproveita aí para fazer o seu merchandising do Ela Falando dos Bastidores. Então, eu tenho Ela Fala, vou falar rápido também para você terminar. Eu tenho Ela Fala dos Bastidores tem mais de 10 anos. Eu comecei a escrever trabalhando, estava trabalhando na política, lá assessorando. E eu falei, cara, eu amo cultura, eu preciso continuar. E aí, um colega meu do trabalho chegou e falou assim, porque, pô, você escreve pra caramba, tá sempre... Abre logo o seu blog site aí e tal. Eu escrevi, falei, aí eu fiquei ela surgiu, ela o quê? Aí eu tava numa reunião acompanhando um secretário de Estado na época, e aí eu vi um repórter, que hoje é um grande amigo meu, virou e falou, não sei o que, dos bastidores. Aí eu fiquei, ela fala os bastidores. Aí colou, aí a arte quem faz para mim, esse amigo meu, que é esse publicitário e fotógrafo David Pena, e tô nessa, eu tenho, então, assim, o legal é que eu vejo os dois mundos, eu sou assessora de imprensa, mas também trabalho recebendo release. Então, recebo releases dos assessores. Eu estou do outro lado também, que recebo o material para divulgar dos artistas, dos assessores. Divulgo de muito trabalho de artistas amigos, de assessores amigos, e quem não é também. Essa semana eu fiquei super feliz com a mensagem de uma menina que está se formando agora, que é aluna, que virou e falou, quero me dedicar na cultura, porque eu gosto muito da forma que você escreve, do seu jeito, a gente não se conhece, mas eu te acompanho já tem alguns anos, e isso me deixou muito feliz. Aí eu falei, tá valendo o esforço. Então tem esse outro lado. Eu tive muitos anos o canal no YouTube do Ela Fala, eu desisti, porque, nossa, é muito... E aí eu tô voltando com entrevistas, mas aí no meu caso... O Ela Fala dos Bastidores não é aberto só para cultura. Lá, você já viu, uma das últimas que eu escrevi foi uma crônica, Melancolia versus Quarentena. Obrigada, sei que você gostou, agradeço pelo elogio. E então, o Ela Fala dos Bastidores é aberto para tudo. Então, eu pego todos os setores. E aí eu vou começar a entrevistar, fazer lives também, só que com várias pessoas. E a primeira pessoa que eu vou entrevistar é uma psicóloga que vai falar justamente sobre a quarentena, sobre as pessoas que estão trabalhando na quarentena. E então, o Ela Fala dos Bastidores me deu esse pum, assim, porque eu gosto muito de conversar, né? Você sabe, né? Acho que é mal do jornalista. E eu gosto de ter esse contato com vários setores. Então, o Ela Fala dos Bastidores me abre para falar com política, para falar com saúde, para falar com a cultura, para falar crônicas, e em geral. E isso me dá um prazer muito legal, muito bacana. Então, para quem não conhece, é só entrar no Blogspot Ela Fala dos Bastidores. Tem o Instagram Ela Fala dos Bastidores e tem a página também no Facebook Ela Fala dos Bastidores. Eu respondo todo mundo que eu posso. Na verdade, eu respondo todo mundo. Eu posso demorar 1 ou 2 dias, mas eu não demoro. Eu sou muito rápida, eu sou muito frenética. E então, esse lado do Ela Fala dos Bastidores me traz esse prazer de poder escrever e divulgar o trabalho das outras pessoas. Então, podendo fazer os dois, isso é muito legal. Sim. Em breve, Ela Fala dos Bastidores vai lançar o seu primeiro livro. Olha, primeiro amor, amiga! Novidade boa aqui, a Michelle contando. Michelle, antes da gente ir embora, eu queria que você destacasse um momento dessa profissão que você ama tanto, dá para ver que você realmente se dedica muito, que é a sua vida, né? A gente que é jornalista acaba levando isso para a vida da gente. Eu queria que você destacasse um momento feliz, um momento marcante aí da sua profissão de assessoria de imprensa nesse ramo de arte e cultura. Ai, gente, não tem como, amiga, não tem como marcar porque eu tive vários momentos importantes. E um dos momentos importantes é que eu conheci grandes amigos da vida, que se tornaram amigos mesmo, de frequentar a casa um do outro, de abrir o coração, de ter essa empatia. E até posso dizer que eu considero, e uma das pessoas que eu pude abrir meu coração é você, né? Obrigada. E uma das coisas que me deixou assim mais marcante na profissão foi justamente isso. E o fato de poder ter continuado o legado, tá aí. Meu pai. O seu pai é jornalista também. Não sabia, olha que interessante. E assim, não queria que eu fosse.
E ele queria que eu fosse advogada, essas coisas assim. Aí eu, cara, mas... ele ficou muito... Ele aposentou, na verdade, a área dele era mais política, então ele aposentou lá no Palácio Planalto, na época que ele trabalhava lá. E ele levava a gente, meus irmãos, meus irmãos pequenininhos, eu ficava vendo aquilo, eu ficava fascinada. Vi os repórteres chegando, eu falei... E eu achava que, por eu pequena achar aquilo fascinante, eu ia ser artista, eu ia ser atriz. Por isso que eu também estudei teatro. Só que aí eu falei, cara, eu gosto de escrever também, eu gosto de tocar as pessoas e tal, não sei o quê, né? Eu falei, vou fazer jornalismo. Fui para fazer publicidade, me inscrever para publicidade. E aí fiz prova para jornalismo. E aí passei, aí eu falei, agora o mundo vai ter que me aguentar. Aí se tornou essa grande jornalista, uma assessora super querida aqui da cidade, produtora, que está aí a 1.000 por hora, mesmo em fase de coronavírus, está trabalhando, né, bastante. Eu quero agradecer, Michele, a sua participação aqui comigo, abrindo o meu ateliê, o meu infinito particular para falar sobre arte, sobre cultura, bater um papo, ajudar quem está do outro lado também tentando manter sua arte viva. Eu quero agradecer mesmo de coração a sua participação e a participação de todo mundo que veio aqui na live, comentou, que apareceu aqui, que deu toda a força pra gente. Divulguem aqui, @Deni Comunica, que amanhã tem mais bate-papo com Alberto Salgado. Gente, 8 horas, Alberto Salgado, que sensacional. E no domingo, 18 horas, a Márcia Tawil vai estar aqui comigo também. Obrigada, Michele. Tudo de bom para você. Obrigada pelo convite, parabéns e boa sorte aí no Deni. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, ateliê da Dani. Um beijo, tchau, gente. Brigadão. Tchau.